Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, água que jorra, templos que se purificam, fundamentos que se estabelecem.
Nossas leituras de hoje nos apresentam imagens poderosas que falam diretamente ao nosso coração sobre a presença transformadora de Deus em nossas vidas. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos oferece uma visão extraordinária. Ele vê a água jorrando do templo, fluindo primeiro como um pequeno filete e crescendo até se tornar um rio caudaloso. Esta não é uma água comum. Por onde passar esta água, diz o Senhor, tudo terá vida. Imaginem esta cena por um momento. A água brota do santuário, do lugar mais sagrado, e à medida que flui, transforma tudo em seu caminho. Árvores frutíferas crescem em suas margens. Seus frutos servem de alimento e suas folhas de remédio. É uma imagem de abundância, cura e vida que brota da presença de Deus. Mas esta visão de Ezequiel não é apenas sobre um templo físico. É uma profecia que aponta para algo maior, algo que São Paulo nos ajuda a compreender na segunda leitura. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que revelação extraordinária! Nós somos o templo de Deus. Não um edifício de pedra e madeira, mas um templo vivo, respirando, pulsando com a presença do Espírito Santo. Paulo nos lembra que este templo é sagrado, e este templo sois vós. Mas Paulo também nos alerta sobre a importância do fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto. Jesus Cristo. Aqui está uma verdade crucial. Nossa identidade como templo de Deus só tem sentido quando está firmemente estabelecida em Cristo. E então chegamos ao Evangelho, onde encontramos Jesus em um momento surpreendente de santa ira. Ele entra no templo de Jerusalém e encontra um cenário que o enfurece. Comerciantes vendendo animais, cambistas trocando dinheiro, o local sagrado transformado em um mercado. A reação de Jesus é dramática. Ele faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, derruba as mesas dos cambistas, espalha suas moedas. Tirai isto daqui. Ele ordena, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Este é um momento pivotal. Jesus não está apenas limpando um edifício, ele está declarando uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Quando os judeus pedem um sinal de sua autoridade, sua resposta é enigmática: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João nos explica que Jesus falava do templo de seu corpo. Sua morte e ressurreição estabeleceriam um novo tipo de templo, uma nova forma de encontro com Deus. Não mais limitado a um edifício em Jerusalém, mas presente em cada coração que o acolhe. Estas 3 leituras se entrelaçam de maneira maravilhosa, revelando verdades profundas sobre nossa identidade e chamado como cristãos. Primeiro, somos chamados a ser templos vivos de Deus. Isto não é uma metáfora bonita, mas uma realidade transformadora. O mesmo Deus que habitava no Templo de Jerusalém agora habita em nós através do Espírito Santo. Que responsabilidade sagrada! Que privilégio extraordinário! Mas, como todo privilégio, isto vem com responsabilidades. Assim como Jesus purificou o templo físico, somos chamados a permitir que Ele purifique o templo de nossos corações. Quais são as mesas dos cambistas em nossas vidas que precisam ser derrubadas? Que negociações mundanas estamos permitindo no espaço sagrado de nossos corações? Talvez seja a ganância que nos leva a colocar o lucro acima do amor. Talvez seja o orgulho que nos faz construir altares para nosso próprio ego. Ou talvez seja simplesmente a distração e o barulho do mundo que nos impedem de ouvir a voz suave de Deus. Segundo, assim como a água que Ezequiel viu fluindo do templo, somos chamados a ser canais da graça vivificante de Deus. A presença de Deus em nós não deve ficar estagnada, deve fluir para fora, trazendo vida e cura para um mundo sedento. Pensem nas árvores às margens do rio em Ezequiel, dando frutos para alimento e folhas para cura. Nossa vida em Cristo deve produzir frutos que alimentem os famintos, não apenas de pão, mas de amor, esperança e propósito. Nossas palavras e ações devem trazer cura para os feridos e quebrantados. Terceiro, tudo isto só é possível quando estamos firmemente fundamentados em Cristo.
Não podemos ser templos vivos de Deus, não podemos ser canais de sua graça, se não estivermos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Este fundamento é estabelecido e fortalecido através da oração regular, do estudo da Palavra de Deus, da participação nos sacramentos, da vida em comunidade. Não são atividades opcionais para o cristão, são essenciais para manter o templo santo e forte. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma renovação profunda. Somos chamados a permitir que Jesus entre no templo de nossos corações com seu chicote de cordas, purificando tudo que não pertence ali. Somos desafiados a nos tornar canais mais puros da graça vivificante de Deus. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente esta realidade de ser templo de Deus. Como nossas famílias seriam transformadas. Como nossas comunidades seriam renovadas. Como o mundo seria diferente se cada cristão se tornasse verdadeiramente um rio de água viva, trazendo vida e cura por onde passa. Que o Espírito Santo nos ajude a viver à altura de nosso chamado como templos vivos de Deus. Que Cristo continue purificando nossos corações. E que de nós fluam rios de água viva, trazendo vida e esperança para um mundo sedento do amor de Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.